Frank Souza, seja bem-vindo ao Real Time 1, prazer recebê-lo. Fique à vontade. Muito obrigado. Na sala de casa para a gente conversar. Aqui é a tua poltrona, tá bom? Tá, tem água aqui, fica à vontade. Deixa eu te explicar. Aquela câmera está mostrando a gente lá no fundo, certo. Aquela câmera 2, mas quando você quiser falar diretamente para o nosso internauta, tem a câmera 3 que vai estar enquadrando você aqui. Tá Maravilha. Bom? Pode sentar, fique à vontade. Frank Souza é presidente do Sinduscom. Enquanto a gente se ajeita aqui, vamos para a vinheta rapidinho. Oi, internauta. Como eu falei ainda há pouco, já está aqui ao meu lado o Frank Souza, ele é presidente do Sindicato das Indústrias, da Indústria da Construção Civil do Amazonas, do Sinduscom. Frank, obrigado por ter atendido o convite, até porque vocês têm uma atividade muito importante agora nesse mês de março, lá nos dias 23 e 24, vai ocorrer no Quality Hotel, é um fórum que vocês vão discutir a construção civil. Eu agradeço o convite ao Real Time, né? É importante a gente estar participando a todos o que vai acontecer 23 e 24 de março, né? O Sinduscom Amazonas, eu como presidente da entidade, junto com outros 16 representantes do Norte e Nordeste, estamos trazendo dessa edição do Fórum Norte-Nordeste da Indústria da Construção para Manaus, né? É um evento que vem ganhando corpo ao longo, pelo menos, dos últimos 4 eventos, tirando 2020, que foi um ano de pandemia, que nada aconteceu, né? Mas 2021 foi em Fortaleza, 2022 tivemos em Macapá, no início do ano. E depois tivemos em João Pessoa e agora vai ser Manaus, né, a capital escolhida. O que acontece? Esse fórum ele vem cada dia mais aumentando o número de interessados em participação nesse evento, principalmente os parlamentares. O que ocorre? É um momento muito oportuno para discutir o Norte e o Nordeste, uma vez que nós temos aí renda muito inferior ao Sul-Sudeste e que nós não conseguimos, em termos de habitação, de moradia, atender o que a gente precisa atender, por falta de uma renda da população. Então, seria um caso de trazer subsídios. Então, quando foi na edição de Maceió, foi apresentado um estudo que mostra o seguinte: o principal agente financiador na época Casa Verde e Amarela e hoje Minha Casa Minha Vida, que voltou para o nome original, que hoje representa 90% do que é construído em Manaus do Minha Casa Minha Vida, ou no Amazonas, né? Então, a gente só conseguia aplicar do dinheiro que vinha do agente financiador Caixa Econômica, somente 20% no ano de 2020, que esse estudo foi até 2020. Então, teve ano que a gente só aplicou 12%, 15%, e isso chama a atenção. E o que acontece? Esse dinheiro que não é aplicado na nossa região, no Amazonas, ele volta para o Sul-Sudeste. Então, há uma diferença abissal entre o que é aplicado nas regiões Norte e Nordeste e o que é aplicado no Sul-Sudeste. O que acontece? No Norte é muito pior já do que o Nordeste e, consequentemente, do que as outras regiões, né? Então, esse fórum ele vem para tratar esses assuntos de forma que o Norte e o Nordeste leve aos nossos parlamentares, tanto locais como nacionais, essas dificuldades que nós temos para realizar habitação. Agora, o fórum não trata somente de habitação. Ele trata obras públicas, trata a produtividade, trata problemas ambientais, trata todas as dificuldades possíveis que a gente tem para falar de construção civil. Agora, você está mencionando sobre a questão da Caixa Econômica ser o principal parceiro de quem está aqui no Amazonas em especial. Eventos como esse devem reunir, em especial, representantes da Caixa Econômica, da diretoria nacional. Já tem algum nome da própria presidente, por exemplo? Deve vir a presidente, junto com a sua assessoria aqui. Nós estamos vivendo um momento aí de adequação, né, junto ao novo governo, né? Eu acho que há uma grande expectativa de como vai funcionar os valores nesse novo governo, né? E a gente fala muito da questão da segurança jurídica e da questão justamente do financiamento ao setor, porque as obras do Minha Casa Minha Vida,
que é o principal papel social da Caixa Econômica, elas têm um valor determinado pelo governo federal. Então, quanto menor esse valor, mais difícil de viabilizar a habitação no Amazonas, né? E no Norte e Nordeste, porque, só para quem está nos assistindo entender, nós temos valores menores para fazer habitação dentro desses programas do que o Sul-Sudeste, ou seja, com uma dificuldade logística muito maior, nós temos valores menores aqui na região para executar. Então, a gente, dentro desse estudo que foi apresentado lá em 2020, mostra essa dificuldade e sensibiliza os nossos parlamentares, que é um dos focos do fórum aqui. É por essa razão que é mais difícil encontrar construções, empreendimentos na região metropolitana mesmo aqui de Manaus, por exemplo, por conta dessa dificuldade logística, porque a gente até comentava antes de entrar aqui, o tijolo, por exemplo, vocês conseguem comprar todo aqui em Manaus, conseguem comprar na região de Iranduba, mas nem todos os insumos utilizados pela construção civil é possível fazer isso. Na verdade é um conjunto de fatores, né? A questão do material, claro, quando você faz uma obra, o custo de um metro quadrado de uma edificação, ele é composto de mão de obra e material. A parte de mão de obra, que o Sindus contrata, ela varia, aumenta de acordo com os índices inflacionários a cada ano, né? Todo ano é discutido isso aí. Então, esses valores são determinados ali. A parte de material, a gente tem realmente insumos que são regionais, como areia, brita, e aqueles que vêm de fora. Os que vêm de fora sofrem efetivamente o custo dessa logística, que encarece muito, né? Sem contar que na época da pandemia os materiais subiram, tem material que subiu 120%, 80%, esses valores aumentaram muito ao longo de 2020 até o final de 2021, início de 2022, vindo uma escalada inflacionária muito grande. Agora, realmente essa logística é influenciadora desse valor, mas o aumento do material também e isso na formação do metro quadrado. Na parte de renda da população, é um outro gargalo na hora que você executa esse imóvel, porque quanto mais caro ele fica, mais difícil de quem está interessado em comprar um imóvel, adquirir esse imóvel, né? E essa é uma equação que a gente tenta resolver, junto com o governo federal, entre o valor dessa habitação adequado às regiões Norte e Nordeste, e o valor que o cidadão interessado no imóvel pode pagar. E ainda tem um fator da inadimplência que vai contribuir para dificultar o próprio banco de financiar. E aí a gente sabe de uma realidade que os brasileiros enfrentam. Isso funciona mais ou menos assim, né? O agente financiador, que pode ser principalmente a Caixa Econômica, mas tem outros bancos que financiam, ele faz uma avaliação de que está interessado em comprar um imóvel. E ele verifica o histórico daquela pessoa que quer comprar e ele vê a renda familiar e ele concede o crédito ou não. Então, isso é um problema. Você não consegue, justamente pela renda dos nossos moradores da região, que atinja os índices mínimos para aquela pessoa comprar o imóvel, porque a nossa renda é menor do que o Sul-Sudeste, né? Nós temos aí, há pouco tempo, um estudo, eu acho que é da Fundação Getúlio Vargas, que diz que o Amazonas, por exemplo, é o segundo pior estado em renda per capita familiar. Em renda, porque primeiro o pior é Macapá e depois vem o Amazonas. Aí perde para todos os outros estados aí, Acre, Roraima, Rondônia, do Norte. Então você já tem uma dificuldade natural, que é ter um cidadão com capacidade de comprar esse imóvel. Isso é um gargalo, que é essa equação que a gente tenta resolver. Agora, esse evento, o grau de importância desse evento é por se tratar de trazer esses agentes públicos para participar, e o diálogo vai ser fundamental. Antes da gente entrar aqui, você também mencionou que alguns ministros devem participar. E aí é o momento de conversar. Porque a gente está tentando, como deveria ser, os principais atores dentro dos seus ministérios, dentro das suas agendas parlamentares, como, por exemplo, um deputado federal que trata da reforma tributária, os nossos senadores. Mas, assim, o ministro do Desenvolvimento, Valdez Góes, já confirmou presença. O presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho, está confirmado.
O ministro Mauro Campbell deve participar do evento falando sobre ITBI. O ministro das cidades, o Jader, deve vir, está acertado com ele, a presidente da Caixa. Então, e existe uma afirmativa do presidente Michel Temer vir a esse evento também. Ele confirmou a presença dele, a gente está aí nessa expectativa e vai tratar o assunto. Mas a ideia é realmente falar com essa base que decide, sensibilizá-los de que a gente tem que melhorar a moradia do estado do Amazonas e no Norte e Nordeste, né? Esse é o propósito do fórum. Como é que está hoje, olhando para o Amazonas, que você está mencionando, como é que está o mercado da construção civil aqui no estado? O mercado, ele gira em torno do Minha Casa Minha Vida, né? A maior, eu diria que 80% a 90% é do Minha Casa Minha Vida, ou seja, no governo Bolsonaro, a obra social ela era bem pequena, né? E daí há uma tendência no novo governo, que é isso que a gente vai discutir, possivelmente, um dos temas, né, é que melhore essa questão da moradia social com o subsídio do governo. Mas aqui em Manaus, ele começa no faixa 1,5 de renda salarial acima de 2.640 familiar e vai até 8.000, salvo algum engano. Então, a maioria das construções que existem de habitação é em torno dessa faixa até 2.640, que pega a faixa 1,5 ali e tem evoluído bastante. Agora, tem imóvel do faixa 2, que é uma renda familiar maior, e do faixa 3 um pouco menos, mas tem. Mas a maioria dos imóveis que tem sido lançado aqui, o mercado ele é dentro do Minha Casa Minha Vida. O faixa 3 você conta 3. Nos dedos os empreendimentos que a gente está vendo em execução. Poucos, mas tem, hoje nós temos alguns bairros planejados em Manaus, que já são faixa 2, 3, né, que dá condições melhores a quem quer comprar um imóvel, né? E daí já com uma renda familiar um pouquinho melhor, e está tendo, dentro dessas empresas que trabalham com esse tipo de empreendimento, uma nova categoria de imóveis que ele é um pouco acima do faixa 3, que ele não chega a ser aqueles imóveis que existia muito mais no passado recente, que deu uma diminuída realmente. Os imóveis para classe A e B ali, nós temos do B, um C, por aí, daí para baixo, que é o que está construído. Qual a expectativa do mercado para 2023? É muito boa, né? Nós tivemos, falando sobre a sua pergunta até há pouco, a relação de quanto evoluiu esse mercado em 2022 em relação a 2021, né? Esse mercado cresceu, principalmente a habitação, 20% em relação a 2021, em 2022. Principalmente pelo efeito da pandemia, né? Que todo Era uma demanda reprimida? Hã? Era uma demanda reprimida? Também existe essa demanda reprimida porque nós temos um déficit habitacional muito alto, né? No Brasil nós temos aí 6 milhões de moradias de déficit. E se você considerar coabitação, moradia de aluguel, né? Moradia compartilhada, e quem está interessado numa moradia mesmo. E aqui em Manaus, ou no Amazonas, nós temos em torno de 200 mil déficit habitacional. Então, existe uma demanda reprimida naturalmente. O que não existe é renda para que as pessoas adquiram esse imóvel. Então, eu falava sobre 2022 para 2021. Aumentou o número de empreendimentos lançados em 2022, aumentou o número de unidades lançadas, aumentou o VGV e aumentou a venda. Então, a gente tem uma expectativa que 2023 vai ser um ano bom. Agora, está tudo muito apreensivo em relação a como vai se comportar o mercado, né? O novo governo, em reuniões que a gente teve em Brasília, ele, por exemplo, fazendo uma comparação com o que o governo anterior falava que ia empregar 90 milhões para o Minha Casa Minha Vida. Esse novo governo diz que vai empregar 10 bilhões em moradia ao longo aí dos 2, 3 anos, os próximos 3 anos. Então, e que vai investir 1 bilhão em obras paralisadas, que nós temos algumas obras, talvez até devido a essa dificuldade que nós temos para construir o interior, ou essa dificuldade logística, ou essa diferença de valores que nós temos aqui entre o Sul e o Sudeste para adequar, nós temos algumas unidades paradas, tanto habitacional como obras públicas. Então, escolas, pontes, então o governo
está destinando uma verba que deve ser distribuída nas capitais para que retome essas obras paralisadas. Bom, tomara, né? E aí você estava mencionando, a gente até comentou mais cedo sobre o fator logístico, que é o cálculo que vai pesar nessa balança para essas obras no interior, uma vez que eu estou falando Sim, eu não tenho nenhuma dúvida, da realidade dos a gente briga muito por essa questão dessa adequação, porque quando você formula um preço na construção civil, é baseado na tabela SINAP. A tabela SINAP, ela muitas vezes não adequa esses custos no preço de cada etapa daquela construção lá. Então, a gente tem brigado por isso, vamos ver se consegue realmente adequar. Tá certo. Bom, Frank, eu quero aproveitar só um pouco da tua expertise no assunto e por ter conhecimento. A gente tem visto muito um crescimento ali no setor norte daqui da cidade de Manaus. E, naturalmente, existe uma necessidade da verticalização das moradias nos últimos tempos. E eu tenho escutado falar de alguns empresários com quem eu conversei há umas 2 semanas da construção civil que falta terreno agora para comprar ali naquela região ali da Zona Norte, que é uma zona em franca expansão. Como é que o Sinduscom olha para essa região da cidade? Não, é assim, eu tenho assim uma impressão, né, bem impressão diferente sobre esse tema. Eu acho que não falta terreno em Manaus, até porque você deve entender que quanto mais você fazer habitação em áreas já consolidadas, em áreas de infraestrutura, melhor, né? Então, quanto mais você se afasta dos centros urbanizados, pior para fazer habitação. O que acontece é que existe muito terreno que não está sendo tratado, trabalhado, esse trabalho até com o governo, então com o município, para que viabilize esse terreno para a construção. O que acontece? Você tem uma limitação quando você compra um terreno, não é bem a falta do terreno, é a falta da adequação do valor do terreno para construir aquela moradia, porque o fator da compra do terreno, que é até uma das coisas que baseia para aumentar o preço do sul-sudeste, é que o terreno lá é mais caro. Aqui, tem seu valor e que implica na execução daquela habitação, no final o valor daquela habitação se adequou ao preço que tem que ficar fechado, porque em engenharia você faz a conta no início, né? Você assim, bom, quanto custa o terreno, quanto custa o custo do metro quadrado, quanto eu vou gastar, quanto tempo eu vou gastar, e você sai lá com aquele valor final. Então, se essa conta não fechar, não sai moradia. Então, respondendo, eu acho que existe terrenos hoje em Manaus que dá para fazer habitação. O detalhe é que talvez não encaixe nessa conta do Minha Casa Minha Vida. Se você pega um bairro nobre, como Adrianópolis, por exemplo, não adianta você pensar em fazer habitação popular que não viabiliza. Então, as regiões norte, leste, oeste, centro-oeste, elas têm terreno. Agora, o próprio centro da cidade, existe um trabalho do próprio IMPURB, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano, que ele está querendo viabilizar a moradia lá. Tem limitações aí já técnicas, limitações do patrimônio histórico, que limitam um pouco, mas as empresas construtoras, ela faz essa viabilidade. Se você vai fazer num local caro, um prédio baixo, você não consegue viabilizar aquela moradia, ou então seria uma moradia muito cara, que não teria quem absorvesse a compra dela. Entendi, perfeito. Frank, para finalizar, convida quem está assistindo a gente para participar do Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção Civil, que acontecerá, repetindo, aqui nos dias 23 e 24 de março, no Quality Hotel. Eu convido a todos, limitadamente. Esse não é um evento aberto, é um evento para as secretarias, para os envolvidos nas secretarias, nas entidades correlatas da construção civil. E quem, universidade, quem desejar participar especificamente, porque nós temos uma limitação de espaço, vai ser no quadro. Seja ligado à área de interesse, né? Que seja ligado. São 300 lugares lá, então a gente tem que ter um certo cuidado. Existe uma inscrição para esse evento, eu sugiro que se inscrevam e a gente vai adequando aí de acordo com o perfil, talvez, né, do interessado em participar desse evento. Certo. Frank, obrigado por ter vindo aqui ao Real Time 1, te agradeço mesmo. Esse bate-papo é importante para o nosso internauta ficar por dentro da indústria da construção civil aqui no estado.
uma vez que a gente está inserido nesse mercado também, e todas as regiões da cidade, a gente vê a presença de construtoras e empreendimentos sendo executados. Obrigado mesmo. Nós é que agradecemos e assim, a gente tem todos esses participantes que estarão no evento. Eu até esqueci de citar um urbanista, 2 urbanistas famosos, que é o Cláudio Bernardes, o Laí Carnebur. Eles vão mandar suas pautas em geral, o Aldo Rebelo, para a gente passar para a imprensa, realmente para dar esse entendimento do que vai acontecer no evento. Então, eu agradeço e a gente vai passando esses subsídios à imprensa de uma forma geral para a gente estar alinhado com o que vai acontecer. Eu agradeço ao Real Time por essa oportunidade. Obrigado mesmo, obrigado. Eu conversei com o Frank Souza, ele é presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas, o Sinduscom, aqui no Real Time Entrevista. Você, internauta, meu muito obrigado. Curta, comente, compartilhe essa entrevista no seu WhatsApp. Não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, é o portal Real Time 1. Até uma próxima oportunidade.